Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar estudando a palavra do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoe a estudar a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal. Em nome de Jesus, amém. O que a palavra de Deus fala sobre a ira de Deus? A palavra de Deus diz que a ira de Deus é um aspecto do amor divino. A ira de Deus se levanta contra o pecado. Por que a ira de Deus alcança seres humanos? Porque eles se apegaram ao pecado. Olha o que diz Salmo 78. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Romanos 1. A ira de Deus se revela do céu contra o quê? Contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, ira de Deus contra a impiedade e a perversão. Por que que homens estão participando e recebendo a ira de Deus? Porque se apegaram a isso em vez de se apegar à verdade. Colossenses 3. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Percebe? Nós não temos que temer a ira de Deus. A palavra de Deus apresenta de maneira clara: a ira de Deus se levanta contra o mal. Se não estamos apegados ao mal, temos paz e segurança com o Senhor. Agora vamos dar alguns exemplos da ira de Deus na Bíblia. Fatos verdadeiros. A criação e o dilúvio. Entre esses dois eventos, nós temos 1656 anos. Quando Deus criou, ele disse: é muito bom. Quando chegamos no momento do dilúvio, olha o que Deus diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. 1656 depois de dizer muito bom, Deus agora ele vai dar fim a toda a aos homens que estão na terra em prática de violência. Há um escape, há uma maneira de escapar? Sim, a arca. Vamos agora ao momento de Jonas. Deus pede para Jonas ir pregar a Nínive. Sabendo dos ninivitas quem eles eram, Jonas vai em outra direção. Acontecem vários eventos e Jonas vem e prega. Depois da pregação da palavra do Senhor, os ninivitas se arrependem. Olha o que Jonas diz em Jonas 4. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então, a ira de Deus se levantou contra os ninivitas, mas antes haveria uma oportunidade. Deus envia o mensageiro. Se eles ouvirem a palavra do mensageiro, que é a palavra de Deus, Deus não envia a destruição. E Jonas, o enviado, conhece a Deus, sabe que ele é misericordioso e benigno, e declara isso em Jonas 4. Olha como Deus responde. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive,
em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, Deus é um Deus de compaixão. Sua ira se levanta contra o pecado. Não temos o que temer. Devemos nos afastar do pecado e nos aproximar cada vez mais de um Deus de compaixão. No Antigo Testamento, Deus diz: Não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele é um Deus de compaixão, de amor, que não tem prazer na morte de ninguém. Mas o Novo Testamento fala de alguém que recebeu a ira de Deus como um substituto. A ira de Deus foi colocada sobre Jesus. Ele foi contado como transgressor, a fim de que nos redimisse da condenação da lei. A ira de Deus contra o pecado, a terrível manifestação de seu desagrado por causa da iniquidade, encheram de consternação a alma de seu filho. Então, a ira de Deus contra o pecado, Jesus está pagando o preço do pecado, recebe a ira de Deus. O Novo Testamento conta um episódio aonde a indignação de Deus é manifesta. Um casal se comprometeu a levar algo ao Senhor, e eles retiveram parte daquilo. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. O Deus do Novo Testamento continua sendo um Deus de amor, mas é um Deus também justo. Não nos força a nenhum compromisso. E nesse episódio, o casal praticou a avareza, se apegou ao dinheiro, ao Deus dinheiro, em vez do Deus Criador. E morreu no mesmo instante. Os mártires no Apocalipse pedem que Deus se manifeste através da sua ira, vingando a morte dos mártires. Olha o que temos em Apocalipse 6:10. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó Senhor Deus, santo e verdadeiro, não julgas uma ação, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, juízo de Deus a partir de 1844. Vingança de Deus através das 7 pragas do Apocalipse, quando terminará graça. A indignação justa de Deus é apresentada em alguns episódios também do ministério de Jesus aqui. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então, a maneira que aquilo iniciou era uma maneira pensada, talvez até em ajudar, né? Pessoas que viessem de longe encontrariam ali animais para oferecer de sacrifício. Mas até as boas intenções têm que estar subordinada à palavra de Deus. E aquilo se transformou num covil de salteadores. O lugar de adoração deve ser separado para Deus. Os cristãos devem aprender como considerar o lugar onde o Senhor se propõe encontrar-se com seu povo. As coisas sagradas e preciosas, destinadas a prender-nos a Deus, estão quase perdendo sua influência sobre o nosso espírito e ação, sendo rebaixadas ao nível das coisas comuns. Então, vigiemos, ok? Tenhamos atenção em não tornar o santo comum. É um fato deplorável
que a reverência pela casa de Deus está quase extinta. As coisas e lugares sagrados já não se discernem. As coisas santas e elevadas não são apreciadas. Temos motivos de sobra para ser mais ponderados e reverentes em nosso culto do que os judeus. Então, hoje nós olhamos para trás e vemos momentos em que o povo de Deus não considerou lugar sagrado. Devemos aprender e evitar o mesmo caminho. Quando as crianças frequentam a escola diurna, no mesmo lugar em que se reúnem para prestar culto no sábado, não se pode fazer com que sintam a santidade do lugar e que devem entrar com um senso de reverência. O sagrado e o comum estão misturados, estão ali, né? Difíceis de ser distinguido, porque o mesmo lugar de escola diurna é o lugar de culto no sábado. Não deve ser assim. Por essa razão é que o santuário dedicado a Deus não se deve tornar lugar comum. Até mesmo o ensino, deve ser praticado em outro lugar, não no lugar de adoração, a igreja. Jesus também se indignou com pessoas que não estavam valorizando as crianças. Então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. O que causa indignação em Jesus nesse episódio? O afastar das crianças. E ele diz: Não, deixem as crianças virem. Outro momento que causou indignação em Jesus. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído, com a dureza do seu coração, disse ao homem, né? Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. O povo de Deus nos dias de Jesus tornou o dia de sábado um fardo, ao ponto de nem mesmo auxiliar uma pessoa ser correto. Jesus então fica indignado com tudo isso e ele diz: vale mais a vida, e cura aquele homem. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Do que Paulo está falando? Porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, quem é o responsável em retribuir as pessoas que praticam o mal? Isso há de acontecer na vinda do Senhor. Romanos 5 diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A palavra de Deus nos apresenta um Deus de amor no Antigo e no Novo Testamento. A palavra de Deus também nos apresenta um Deus justo no Antigo e no Novo Testamento. Não temos que temer a ira de Deus, porque ela vem contra aqueles que estão apegados ao pecado. Nos afastando do pecado e estando com o Senhor, temos paz e segurança, porque Deus já provou o seu amor para conosco, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Que multipliquemos esse conhecimento a mais pessoas, que nos aproximemos cada vez mais do Senhor e nos afastemos do pecado. Vamos orar? Grande Deus, gratidão pela tua palavra. Ajuda-nos a sermos dela praticantes. Em nome de Jesus. Amém.